Vibe Mundial FM. Pessoal, hoje estou recebendo aqui um amigo querido que veio falar sobre um monte de novidades. É o Léo Lousada, do canal Conhecimentos da Humanidade, do YouTube, super conhecido. Todo mundo que gosta de espiritualidade, que está sintonizado na internet, com certeza conhece o canal, né, Léo? Boa tarde. Boa tarde, Claudinei. Pô, obrigado de novo pelo convite. Imagina. Espero que quem ouça a gente que não conhece o canal vá lá para conhecer. Mas é um canal que realmente a gente conseguiu aí ter uma ascensão boa. Hoje muita gente de várias áreas da espiritualidade diferente acessam. Então a gente atende todos os públicos lá, falando de uma maneira geral. De vez em quando até traz uns caras aí meio de fora da espiritualidade, né? O Marcelo Gleiser teve lá, Pirula teve lá, que são dois ateus, né? E os dois falando um pouco de ciência, como é que a ciência se mistura com a religião. Então, eu acho que é um prato cheio para quem gosta desse assunto poder acessar lá. Você falou uma coisa interessante, né? Como é que a ciência se mistura com a religião. Será que um dia estiveram separadas, né? Exatamente, né? Mas ainda para muita gente tá, né? Pois é. Tem muita gente na espiritualidade que tem uma aversão à ciência, cria isso. Verdade. E tem os cientistas que olham para a espiritualidade e falam, não, isso aí é amigos imaginários, né? Pois é, mas tudo, viu, gente? Lá no passadão, tudo veio das escolas de mistérios, tudo veio dos templos, porque eram cientistas que existiam no passado, né? Não, exatamente. Os grandes sábios, eles eram ao mesmo tempo os astrônomos e os astrólogos. Isso. Eles eram os grandes detentores dos conhecimentos científicos para plantação, para qual era o melhor momento de fazer ali, de plantar, de colher. Então, era tudo junto, né? Era, A os gente que alquimistas separou. e os químicos, era tudo junto e misturado, né? Exatamente. E aí a gente acabou separando aqui, né? Mas, para mim, eu sempre falo, não existe separação. Na realidade, a ciência é só uma outra página, né, do que é sagrado e do que é divino. E, enfim, né, infelizmente a modernidade faz essa questão de fazer essa separação, essa cisão total, e que causa tantos problemas, né, Léo? Causou tanto conflito, né? As pessoas vivem em conflito entre ciência e religião, não é? Você percebe isso no canal, às vezes? Bastante. A gente percebe muitas vezes o quanto as pessoas criam uma dificuldade de entender que são duas coisas que podem conviver. Que o fato de você ter algo que comprove cientificamente, através de um método científico, não descredencia a espiritualidade. Pelo contrário, eu sempre falo no canal que a espiritualidade ela não age de formas que estão fora das leis naturais. Né? Se existem as leis naturais, tudo age dentro delas. A ciência ela só mostra como as leis naturais funcionam. Sim. A espiritualidade está ali para que seja feita através disso. Mas tem muita gente que tem essa barreira, não consegue. E eu tenho uma coisa que o Marcelo Gleiser falou nessa live ano passado, que foi muito interessante, que ele falou assim, eu gosto muito do budismo. O budismo enquanto filosofia, não daquelas linhas que a gente tem, que tem um deus ou deuses, né? Mas dentro de uma filosofia em que não tem necessariamente uma crença em Deus. A religiosa, né? Não religiosa. Muito mais filosófica. Ele falou, pô, eu gosto, porque ela não quer explicar coisas que a ciência explica. Ela diz que você pode ter pensamento positivo, que isso pode te ajudar, que você ajudar os outros faz bem. Então, assim, tem uma vertente espiritual sem estar preocupada em querer explicar as coisas. E como a gente falou muito de física quântica, e hoje está muito na moda falar de física quântica dentro da espiritualidade, ele falou, gente, a espiritualidade, quando ela tenta trazer a física quântica para explicar, ela meio que se rebaixa, porque ela não precisa disso. Ela sozinha já é muito rica. Então, ela não precisa trazer outros aspectos, ou psicológicos, ou de física quântica, para explicar por que as coisas acontecem através da espiritualidade. Se você acredita, se você pratica, tá ótimo. E eu acho que muita ciência, muito pensamento científico, ou a necessidade de explicar tudo, né, pela veia científica, acaba, não é empobrecendo, mas acaba nos distanciando da experiência religiosa. É que nem aquela coisa, né? Hoje, os deuses são arquétipos, tudo é arquétipo. A pessoa, ela tenta explicar tudo por essa veia psicológica e mais científica. E aí o que acaba acontecendo? Você perde a experiência religiosa, né? Totalmente. Você perde a relação com o mistério, você perde a relação com o milagre, não é? Totalmente. E aquela coisa, a hora que você passa por um ritual, seja de iniciação, seja de elevação de grau, alguma coisa assim, aquilo é construído
para que você não tenha só as sensações físicas e emocionais, mas que você tenha uma gnose ali, que você traga uma sabedoria que está além das palavras. Sim, E se você psicologizar demais isso, Acaba. fica uma coisa fria. Acaba. Você perde essa gnose, perde essa capacidade de trazer o que está além, o que Não está acontece, subjetivo né? ali. Você não desliga o lado lógico do cérebro, né? E aí Exatamente. a experiência mística ela não acontece. Não acontece. Léo, o tarô finalmente saiu. Vocês Saiu. fizeram uma campanha no Catarse que foi super bem sucedida, né? Muito. E o tarô saiu, eu já ganhei o meu exemplar, gente. Eu tô devendo colocar na internet, mas é que eu tô na correria lá com as coisas do museu, mas eu vou fazer. O Léo me presenteou com um exemplar do tarô e tá belíssimo, né? Ficou um trabalho maravilhoso. E bom, a gente quis trazer um tarô que tivesse uma produção de vários artistas, né? Então a gente escolheu 22 artistas, cada um desenhou um dos arcanos maiores. Então é um tarô que já funciona com os 22 arcanos maiores. Futuramente a gente vai fazer o projeto para agregar os menores também. Mas como a gente sabe que os maiores já trabalham muito bem a questão do ser humano dentro da história macrocósmica dele, então a gente falou, pô, vamos caprichar nesse. Pegamos 22 artistas talentosíssimos, fizeram lâminas lindíssimas e acabou virando um tarô tanto exclusivo quanto... parece que cada carta ali tem uma alma diferente. Sim. Então você tem ali uma impressão daquele artista, de como ele lê o mundo, como ele leu aquele conceito. Mas super dialogam, né? Super. É engraçado, porque são vários artistas diferentes, gente. Eu posso falar porque eu ganhei o tarô e eu tenho, né? São vários artistas diferentes, só que, mesmo os artistas sendo diferentes, as cartas elas dialogam entre si. Sim. Né? É uma coisa mágica. Totalmente. A gente fez um bom briefing para eles sobre a essência do que a gente queria e deixou eles livres para expressarem essa essência da forma criativa que eles quisessem. E foi muito bacana o quanto a gente começou a ver cartas que têm elementos que são conectados, como, por exemplo, o Louco e o Mundo. E quando os artistas entregaram para a gente olhava e falou, olha só, eles conectaram as cartas de alguma forma, mesmo sem conversar previamente. Depois acabaram conversando sobre essas coincidências, e aí bate aquela coisa da sincronicidade, você fala, a coisa está indo pelo caminho certo. É a Animamundi, gente, não tem como, Total. né? O artista naquela hora, ele se conecta com aquilo, e eu falo que é um download. Total, né? total. É um download. E agora o canal Conhecimentos da Humanidade está com outras ideias, que eu sei, vocês estão com outros projetos. Fala um pouquinho para o pessoal do que vem por aí. Então vamos lá. Hoje o canal ele é mantido pelos apoiadores. Então a gente tem um grupo de padrinhos e madrinhas que apoia o canal. E aí dentro do Catarse a gente tem lá uma página nossa desses apoios. E para quem vai apoiar, obviamente a gente quer recompensar. Então a gente está lançando um monte de projetos esse ano para melhorar essas recompensas para os nossos padrinhos. Então a gente tem recompensas de live exclusivas, né? Então os nossos padrinhos, depois da nossa live pública, tem ali um ritual feito numa live exclusiva. A gente tem... A gente vai lançar agora um documentário mensal do canal. Legal. Então, para um nível de padrinhos específico, a gente vai ter lá um documentário. E esse documentário, esse mês, por exemplo, o documentário que a gente vai lançar vai ser sobre incorporação. Legal. A gente entrevistou várias pessoas dentro dessa cena. Então, uma pessoa do Candomblé, uma da Umbanda, uma do Espiritismo, uma da Jurema, para falarem como é que é a experiência de incorporação. E a gente vai ter um box também, que esse box a gente vai estar em parceria aí, que é um box de assinatura, que as pessoas vão receber a cada 3 meses, e é um box temático. Então, os 4 primeiros boxes vão ser sobre os 4 elementos. Que legal. O primeiro agora vai com várias coisas do elemento terra, Legal. Então um pantáculo, um cristal, tudo com explicação do por que serve, por que aquilo está ali. E todos os nossos boxes vão com o livro da editora Alfabeto. Isso. O primeiro, inclusive, é o Cristais, o Universo em Suas Mãos, da Rosa Maria Biancardi. Acho que é maravilhoso, um livro excelente. Esse já é o primeiro que vai, já na nossa parceria entre o CDH, Alfabeto e a Arcane. E que legal, gente, porque a história dos elementos é a base de tudo, né? É a base do conhecimento. Antigamente, os homens dividiam tudo em 4 elementos, né? E aí depois a gente foi aprimorando o processo. Mas é que nem eu digo, né? Você quer ter uma base espiritual, né, bem consolidada, comece aprendendo sobre os 4 elementos, né? Porque você aprende sobre você aprende sobre o universo, aprende sobre a vida, aprende sobre a interação com as outras pessoas também, não é? Cada um de nós somos regidos por mais um elemento do que por outro elemento da natureza. E é maravilhoso essa ideia de ter começado pelos 4 elementos da natureza. E qual vai ser a periodicidade
do box? Então, esse período vai ser, a gente vai montar ele a cada 3 meses. Tá. Então, quem entrar dentro daquele período dos 3 meses, recebe o box daquele mês, daquele trimestre. Perfeito. E aí a gente vai pulando. Então, começa com a terra, depois vão para a água, para o fogo e para o ar. Tá. E aí, a partir do momento que a gente criar essa base sólida dos 4 elementos, que aí os nossos padrinhos e madrinhas vão ter na sua casa os seus altares representantes dos 4 elementos, aí a gente vai começar as caixas seguintes com outros temas. Então, por exemplo, com a invocação, com rituais, Com os planetas. planetas, exatamente. Porque aí você já tem a base ali, e aí a gente vai fazendo sugestões de rituais para o dia a dia. Que legal. Coisas de práticas diárias que qualquer pessoa pode fazer e para melhorar algum aspecto, seja do elemento terra, ligado ao plano físico, sei lá, de repente alguma magia de prosperidade para melhorar algum aspecto. Então a ideia é que a gente vai criando uma forma das pessoas construírem o arcabouço mágico delas, fisicamente falando, tendo os elementos e os livros para que isso sejam as bases para ajudar como substrato do estudo. E quem quiser, de repente, se tornar um apoiador do canal para começar a receber o box, como é que faz, Léo? Qual é o caminho das pedras? Então vamos lá, tem o site do Catarse, que é o www.catarse.me/conhecimentos da humanidade. Tá. Se você tiver dificuldade com o link muito grande, vai lá no Catarse e joga na busca só Conhecimentos da Humanidade, você vai encontrar. Lá vão ter todas as categorias, então, passando uma por uma, desde a primeira que vai do apoio ao Facebook, do grupo do Facebook, a segunda que já entra no grupo do Telegram, aí a terceira já é um grupo, já tem todos os grupos do Telegram e mais 2 específicos. Um em que eu falo só de Cabala, então é como se fosse um mini curso de Cabala, e outro que o Bruno fala de consciente coletivo. E aí a pessoa depois vai avançando, aí vai tendo box, vai tendo documentário, vai tendo as lives exclusivas. Tem os rituais da Roda do Ano que a gente está fazendo também com um grupo fechado de padrinhos. Fizemos agora a Lamas. Então a ideia é que a gente continue a Roda do Ano também com eles. Online, né? Online, exatamente. Porque não dá pra gente não se dá. encontrar, gente, agora. Não dá, a gente manda antes tudo que a pessoa tem que... Então a gente manda uma forma dela construir o altar dela, Tá. né, com os elementos que são ali respectivos de cada um dos sabás. E a gente já manda algumas coisas que a gente vai precisar. Legal. Então a gente faz ali uma explicação do que é o sabá, do que é o momento do ano, faz essa tentativa de fazer com que as pessoas se reconectem com a natureza. Legal. E aí no final a gente faz uma prática. Então a pessoa ela sai com uma espécie de um ritual, alguma coisa. E agora nesse Lamas a gente trabalhou a energia do agradecimento. Muito bom, muito bom. Vibe Mundial 95,7. FM. A rádio que